esse debate da questão da reabertura das escolas, da retomada de atividades presenciais é um tema polêmico no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Há uma série de estudos e questões sendo feitas. Eu compartilhei no grupo de Zap da comissão o último documento da Fundação, que inclusive aponta, por exemplo, de que escola é atividade essencial e você deveria, inclusive, estar com escolas abertas enquanto os shoppings deveriam estar fechados, numa contradição dessa perspectiva de que, mesmo que diante da situação grave que a pandemia está vindo sobre isso, a gente devia estar pensando em mecanismos para, garantindo as condições sanitárias, garantindo a avaliação de determinados princípios epidemiológicos, as escolas pudessem caminhar para um processo de reabertura. Mas esse é um desafio nada fácil quando a gente chega na realidade concreta das escolas municipais. Ao longo do ano passado, Átila, Wellington acompanharam isso, né, tal. A gente fez uma série de audiências públicas aqui, a partir da Comissão de Educação, onde esses problemas foram apontados e, sobretudo, né, a cobrança por parte da Câmara de que a Prefeitura apresentasse um diagnóstico das escolas municipais sobre qual é a possibilidade dessas escolas aplicarem os protocolos sanitários que são definidos internacionalmente pela própria Prefeitura. E a dificuldade, portanto, o próprio secretário municipal de Educação atual já falou isso, não é sequer dizer quando as escolas vão retornar às aulas presenciais, mas como as escolas retornarão. A grande dificuldade não é a marcação de uma data ou a criação de um protocolo, é a aplicação prática desse protocolo na realidade das escolas e, claro, todo o processo do monitoramento das questões epidemiológicas. Ou seja, se a gente tem hoje, e o estudo da Fiocruz aponta isso, uma determinada compreensão por parte da ciência no mundo todo de que as escolas não são o principal polo de transmissão do Covid, tampouco a gente pode ignorar de que as escolas, nas condições sanitárias atuais, podem ser, sim, polos de transmissão do Covid para os adultos que estão no entorno da própria comunidade escolar e para as próprias crianças, né? Os estudos hoje apontam, por exemplo, que as crianças não são imunes à Covid. Embora a morte de crianças menores de 9 anos esteja no torno do 0,1%, ainda assim crianças morrem, ainda assim crianças transmitem, ainda assim há todo esse tipo de processo. Portanto, o problema que a gente tem, eu dizia isso na primeira audiência pública da Comissão de Educação em abril do ano passado, abril, portanto, bem no início da pandemia, né? É o maior desafio da história de todo mundo que se diz professor, é o maior desafio de todo mundo que se diz gestor ou se diz preocupado com a educação pública. A grande medida tomada no mundo inteiro de controle da pandemia foi a suspensão das aulas. E nenhum de nós nega que a suspensão das aulas presenciais traz prejuízo para as crianças. Traz prejuízos pedagógicos, traz prejuízos de saúde mental, traz prejuízo de segurança alimentar, quando as escolas são o principal elemento de segurança alimentar, a principal política de segurança alimentar no Brasil é a questão da merenda escolar. Portanto, o problema é absolutamente complexo. Se tem um elemento que essa nova prefeitura precisa fazer e que a Câmara precisa cobrar, é de que ela dê um mínimo de tranquilidade para os profissionais de educação. Por quê? Porque ao longo do ano passado inteiro, o que o governo fez foi sempre marcar data de retorno às aulas, uma atrás da outra, e todas elas não deram certo. Não deram certo. Por quê? Porque não se apresentava um mínimo de planejamento. Um mínimo de planejamento para dar um pouco de segurança e tranquilidade para o profissional da educação que está com medo, porque o número de mortes continua crescendo, porque a pandemia está crescendo. Portanto, eu acho que o desafio dessa comissão, né, muito mais, viu, Valdir, e por isso que eu dizia, do que, por exemplo, defender uma posição fechada aqui agora sobre qual é a posição da Câmara de Vereadores ou de uma comissão de vereadores sobre uma espécie de fla-flu, sobre abre ou não abre. A posição dessa comissão aqui é pegar o acúmulo que nós já temos na Câmara de Vereadores ao longo do ano passado inteiro, buscar um diálogo com a Secretaria Municipal de Educação e com as comunidades escolares, o que inclui os profissionais de educação. Então, eu acho que essa comissão precisa, no momento, chamar a representação dos profissionais de educação também, além da reunião com o próprio secretário de Educação, para acumular o que está sendo pensado e o que pode e deve ser feito a partir daqui. Mesmo sabendo que a gente aqui não pode tomar decisões ainda nessa primeira reunião, eu tenho uma proposta de ofício a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação com perguntas que já foram feitas em outros momentos, com questões que precisam ser resolvidas, baseadas nos documentos que a Fundação Oswaldo Cruz, Unicef, né, e outras, a Organização Mundial da Saúde, apontam, né?
um ofício que, na minha opinião, a gente poderia tentar aprovar hoje, porque é claro que as respostas a essas perguntas demandam tempo, e elas ajudariam. Eu vou colocar o ofício no grupo de Zap para os demais vereadores que estão participando virtualmente. Então, é um ofício que tem aí um conjunto de perguntas sobre as quais nós precisaríamos de resposta, na minha opinião, de quem participou desse processo a partir da Comissão de Educação do ano passado, e que, na minha opinião, eu estou propondo que a gente pelo menos aprove esse primeiro comunicado, e inclusive peça uma reunião já de imediato com o secretário municipal de Educação, e de que a gente marque depois uma segunda reunião desta comissão para que a gente possa avaliar as respostas e possa ouvir também outras entidades representativas, associações de pais, né, sindicato dos profissionais de educação, associação de donos de escolas privadas, né, sociedade de pediatria, que tem feito um debate sobre isso. Eu discordo de algumas posições, mas eu acho que eles têm que ser ouvidos, que a gente faça uma reunião para ouvir outros setores, mas o imediato, na minha opinião, é encaminhamento desse conjunto de perguntas e de questões à Secretaria Municipal de Educação, para que a gente possa começar os trabalhos entendendo como a nova gestão municipal está pensando neste assunto. Muito obrigado, presidente, pela possibilidade de fala, e obrigado aos demais pela eleição pela relatoria.